Bom, a gente tem acompanhado as negociações do Brasil com a China para a liberação da matéria-prima para a produção de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Para entender essa burocracia e a política que está envolvida nessa relação, nós vamos conversar agora com o professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas. Professor, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco neste sábado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Muriel. É um prazer estar aqui. Professor, nesta semana nós vimos as principais autoridades do Brasil, o ministro Pazuello, dizendo que ali principalmente é um problema burocrático e não diplomático. O que há de verdade nessa fala? Veja, é difícil dizer de fato que isso é um problema diplomático e ninguém vai dizer. A China já afirmou que é uma questão técnica, obviamente que a gente duvida que seja uma questão técnica, o atraso dos envios desses imunizantes aí que a gente chama de IFA, insumo farmacêutico ativo. Ou seja, atualmente as últimas informações é que o Butantan já estaria pronto para produzir 40 milhões de novas doses, mas não tem esse imunizante. É como afirmei, os chineses afirmaram que é uma questão técnica, o atraso, mas mesmo levando em consideração os desgastes que acabou provocando tanto o presidente e o ministro das Relações Exteriores ao chamar de comunavírus, etc. Isso acabou ferindo o âmago das relações diplomáticas. Em que pese que você acha isso ou acha aquilo, diplomaticamente você não pode dessa maneira falar assim. Tanto é que o o embaixador da China para o Brasil, por ordem de Beijing, está proibido de falar com o Ministério das Relações Exteriores. Então as relações estão estremecidas. E há necessidade desse estremecimento, se é que eu posso dizer assim, das relações justamente no momento desse. Veja, o que acontece aquilo que a gente pode perceber? Parece que o governo chinês, Pequim, busca pelo menos uma extensão ou um aperto de mão, de alguma maneira, ou um comunicado que destaque a boa relação entre os dois países. Porque senão fica sempre aquelas rusgas e nunca saberemos. Por quê? O mindset, ou como o chinês pensa, isso só entrando no cerne da questão, é um pouco diferente de como o ocidental pensa. Não estou querendo dizer que o que está certo ou o que está errado, nós estamos falando como ele pensa. Para ele, o conceito de harmonia é baseado na face. Ou seja, você não pode perder a face ou expor alguém da forma que o governo brasileiro o expôs. Por exemplo, chamar de comunavírus. Primeiro, a China não é comunista. Aí todo mundo vai falar, não é. Agora me diga qual é o país que seria comunista, que tem duas bolsas de valores que valem 12 trilhões de dólares, tem um multibilionário como Jack Ma e tem empresas como Alibaba, etc., e os 5 maiores bancos do mundo. Então você já sabe que a China não é comunista, não adianta você falar. Mas, de qualquer maneira, o Brasil acabou perdendo a face. E isso atrapalhou a harmonia. Quando você perde a face, ou seja, você expôs o teu parceiro, o que o outro parceiro pede? É que você ofereça a face, estenda a mão, reconheça que, de certa maneira, você prejudicou a harmonia das relações para que a harmonia das relações volte novamente. Mas tem um outro... Desculpa. Pode complementar, por favor. E tem um outro ponto também que a gente chama, além do perder a face, que é o que a gente chama Nianzan, é o Guanxi. Que isso nós temos, que é o relacionamento com a China e também relacionamento comercial. A China, como eu ouvi um ex-embaixador falar, muito provavelmente, enquanto o governo não estender a mão e mostrar que nós estamos numa relação sadia, provavelmente ela vai nos colocar num banho-maria profissional, utilizando argumentos pseudo-burocráticos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o Guanxi, ou seja, a relação com a China que parte também pela relação comercial. Não vamos esquecer que, da mesma maneira que nós dependemos da China, a China também, em 2021, depende do Brasil, principalmente no segmento do agronegócio. E eu já vi muita gente falar, não, mas eles já estão na África. Sim, mas a África ainda tem uma longa escala para substituir o Brasil e os Estados Unidos. Então, no final das contas,
se é ou não é um problema diplomático, eu acho que a melhor alternativa seria assumir que seja um problema diplomático e atuar como nós falamos, diplomaticamente. Não sair gritando e acusando justamente quando quem deveria ser diplomata parece que está sendo o menos diplomata possível. Isso só prejudica as relações e quem sofre. Estamos aí com todas essas vacinas para ser e não tem jeito. Antes de brigar, nós deveríamos ter pensado quem vai produzir essas vacinas e quem vai ter todo o insumo. Na hora não produziu, falamos com muito intestino e agora sofremos eventualmente as represálias que estão ocorrendo. Então, ao seu ver, o Brasil realmente perdeu prioridade na China por conta das declarações, por exemplo, do ministro das Relações Exteriores, é isso? Veja, eu não acho que pode atrasar, mas a vontade que existia diminuiu bastante. É como eu disse, eles estão esperando uma atitude, um movimento do presidente da República mostrando que as relações estão intactas e estão as melhores possíveis, para tentar minimizar o que já foi falado, tanto por deputados, por ministros e até pelo próprio presidente. Eu acho que isso seria de bom tom até para a saúde do Brasil. Professor Roberto Dumas trazendo para a gente um importante conceito ali da filosofia também chinesa para a gente entender como trabalhar essa relação, seja ela diplomática ou burocrática com a China. Muito obrigado, viu, por conversar conosco neste sábado. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada.